Olá, sejam bem-vindos ao canal Gustavo Marques, Cristo e o Reino. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. E hoje nós vamos dar sequência à série O Perigo das Distrações. Você acredita que o reino de Deus ele é prejudicado quando vivemos uma vida de distração? Fique conosco até o final desse vídeo, que nós vamos ver através da palavra de Deus e seremos ministrados por ela em mais essa porção das Escrituras. Pessoal, nós no primeiro vídeo, de uma forma aqui bem resumida, falando desse perigo das distrações, nós ali no livro de Êxodo, capítulo 32, nós lemos o texto e vimos ali algumas coisas muito importantes. Mas o que aconteceu ali que nós falamos? Que o povo de Israel, por causa da demora, a maneira como eles viram aquela demora de Moisés no cume do monte, recebendo os mandamentos, recebendo da parte de Deus assuntos importantes, eles, por causa dessa impaciência, eles perderam o foco daquilo que era o mais importante, daquilo que era as coisas celestiais. E isso fez com que eles tirassem os seus olhos do Senhor. E isso teve consequências terríveis. E nós falamos sobre isso no primeiro vídeo, essas consequências terríveis como o bezerro de ouro, o povo se corrompeu e se desviou do caminho, também a questão da idolatria e, por último, as distrações ali do povo de Deus levou o povo a uma imoralidade, né? A perda do caráter de santidade e aquilo tudo demonstrou uma vida de rebeldia que eles estavam vivendo diante de Deus. Nessa parte 2 da série, nós queremos fundamentar essa parte 2 no livro do profeta Ageu. Então nós vamos ler inicialmente o profeta Ageu, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, que você fique conectado nessa palavra de Deus, nessa mensagem de Deus, dentro aqui do canal Gustavo Marques, Cristo e o Reino. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Vamos lá então? Ageu capítulo 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu, Deus falando aqui, eu, com um assopro, olha que coisa forte, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê?
diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Olha o que Deus está dizendo aqui, que tremendo. Por isso os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Que coisa maravilhosa é esse texto, irmãos. Ageu, capítulo 1, esse texto que nós lemos, eu quero começar aqui dizendo que, assim como nesta referência bíblica, nesse contexto aqui, tem muita coisa, irmãos, que nós podemos aplicar, trazer para perto para os nossos dias. Quando nós estamos distraídos, desfocados, desalinhados com os céus, não conseguimos discernir os tempos. Eu vou explicar isso aqui. E, consequentemente, se nós não estamos alinhados, essa distração, e há, irmãos, muitas coisas nesse tempo que nós vivemos que contribuem para que sejamos um povo distraído, sejamos ministros distraídos, sejamos filhos de Deus distraídos. Há muitas coisas que vêm para distrair, para roubar a sua atenção daquilo que é o mais importante, que é o Senhor Jesus. E, consequentemente, também você não consegue ver, você não consegue ouvir o que Deus está querendo comunicar. Então, essa perda, esse desfocar, esse desalinhamento com os céus, faz com que nós não venhamos a conseguir discernir os tempos e, consequentemente, agimos de forma contrária ao que Deus espera de nós, como povo dele, como servos dele, como filhos dele. Um detalhe importante que nós lemos aqui no texto. Perceba, o povo dizia: não é tempo de edificar a casa de Deus. O povo disse isso. O Senhor, ali no versículo 2, assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz. Esta era a fala do povo. E a fala do povo era: não veio ainda, não é chegado ainda o tempo. Não é o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então Deus aqui está trazendo, está recuperando, buscando aí nos arquivos a fala do povo dele em relação à sua casa. Então, olha que coisa, irmãos. A fala então do povo era essa: não é tempo. Mas o que Deus dizia? É tempo sim. E vocês já estão sofrendo as consequências desse atraso. Vamos ler o versículo 6 a 8. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos, bebei, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o salário que vocês recebe para pôr num saquitel furado. Então, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso caminho, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esta é a fala de Deus. Então, que coisa, eu vou usar essa palavra, irmãos, que coisa triste nós acharmos que estamos agradando a Deus e, na verdade, nós não estamos agradando a Deus. Que coisa triste é achar que nós estamos vivendo um tempo, estamos discernindo algo e na verdade, há um desalinhamento da vontade de Deus com a nossa vontade. Está tudo desequalizado, desalinhado.
Então, Deus dizia, é tempo sim, edifiquem a minha casa. Então esse atraso fez com que o povo sofresse consequências desse atraso, dessa distração. E nós vamos ver isso no decorrer desse vídeo. O que o povo fez, o que levou eles por que eles desfocaram? Mais uma vez, assim como na primeira parte, eles desfocaram, eles perderam o foco, os céus se fecharam sobre eles, estavam sofrendo consequências, porque estavam olhando para si, estavam olhando apenas para a sua própria vontade, para o seu próprio ventre, como nós vimos no primeiro vídeo. Bem, Deus discorda da fala e do estilo de vida do seu povo aqui nesse texto. Deus está dizendo claramente através do profeta Ageu que Deus discorda da fala e do estilo de vida do seu povo. Deus não concordava com que a obra da edificação de sua casa ficasse em segundo plano. Vou repetir, Deus não concordava com isso. Deus não estava concordando com isso. Que a obra de edificação da sua casa ficasse em segundo plano. Então, por isso que é muito importante discernirmos o tempo em que estamos vivendo. Muito importante, irmãos. Discernir o tempo. Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Vamos ler aqui Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vamos ler outro texto. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio, olha o que diz as Escrituras, conhece o tempo e o modo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como é importante, irmãos, esse ponto aqui. A importância de discernirmos o tempo. Que não sejamos enganados. Que não sejamos distraídos a tal ponto de vivermos um desalinhamento com os céus. Porque se isso acontecer conosco, assim como aconteceu com o povo de Deus aqui nessa época, sofreremos as consequências desse desalinhamento. Pois bem, Deus nesse caso aqui, ele chega até a traçar um paralelo para que o povo entenda o tempo correto. Ageu capítulo 1, versículo 4. Vamos voltar para Ageu. Versículo 4. E Deus faz uma pergunta. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Deus fez uma pergunta aqui. Então, o que ele estava dizendo? Que altos recursos eram gastos em suas casas particulares, que são essas casas apaneiladas, que diz aqui nessa tradução, são casas forradas com madeiras caras. Então, olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que coisa séria. Como nós temos que abrir os nossos olhos, temos que estar com os nossos ouvidos atentos à voz do Espírito. Temos que estar discernindo os tempos.
É como que se Deus olhasse de lá para nós, aqui, vou pegar o exemplo aqui, Deus olha para o seu povo e diz, é tempo. Mas aí Deus ouve nos dizer, não é tempo. Olha, imagine essa realidade acontecendo em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas, ou na igreja, o corpo de Cristo. Deus olha do céu e diz, é tempo. Mas nós aqui ainda estamos nos debatendo, nos distraindo com algumas coisas e chegamos à seguinte conclusão: não, ainda não é tempo disso, dessa edificação. E aqui, irmãos, o tema é a edificação da casa de Deus, o lugar em que Deus habita. E nós sabemos, irmãos, que na nova aliança, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu sou a casa de Deus. Nós somos as pedras vivas dessa casa, formamos coletivamente a casa de Deus, o Cristo corporativo, tendo Ele como cabeça desse corpo. Bom, vamos adiante. Deus recomenda a seu povo a fazer uma análise do seu coração, uma reflexão, em Ageu capítulo 1, versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. Na Bíblia King James 1611, essa palavra aqui, considerai o vosso passado, você vai encontrar na King James 1611, considerai os vossos caminhos. Deus está dizendo assim, façam uma reflexão. Analisem o coração de vocês. Então, algumas coisas, irmãos, aqui que eu gostaria de comentar dentro dessa realidade, desse perigo das distrações aqui, que basicamente nessa ministração aqui, irmãos, que nós estamos ministrando, está muito relacionada a um desalinhamento com os céus por falta de discernimento espiritual. A ausência de prosperidade deles, ou nossa, causada pela falta de prioridade. O reino de Deus deve vir em primeiro lugar. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Diz o texto, vamos ler na íntegra aqui. Mateus, capítulo 6, versículo 33 em especial. Buscai, pois, em primeiro lugar, prioridade, o reino e o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, vemos aqui a ausência de prosperidade na vida do povo de Deus era justamente causada pela falta de prioridade. O reino de Deus aqui, o interesse de Deus, o coração de Deus, não era prioridade para eles. A vontade de Deus, a casa de Deus não era prioridade para eles, para esse povo aqui. E me permita aqui fazer apenas uma reflexão. Será que nos dias em que nós estamos vivendo hoje tem acontecido isso? Os interesses de Deus, o reino de Deus tem sido colocado em segundo plano. Façamos essa reflexão. As pessoas não estavam mais comprometidas com as coisas de Deus. As pessoas não estavam mais comprometidas com os planos de Deus, com o propósito de Deus. Estavam vivendo uma vida de individualidade. Só que a glória de Deus não se manifesta no individualismo, mas no coletivo, no corporativo. Que lindo, irmãos! A distração do povo de Deus fez com que a casa de Deus ficasse deserta.
enquanto que cada um se ocupava com a sua própria casa. Olha que coisa! Um outro detalhe, a distração gera em nós a falta de entendimento profético, que foi o que nós vimos aqui, lemos no texto. Então essa falta de entendimento profético, preste bem atenção agora, fazendo com que os céus permaneçam fechados e a terra continue infrutífera, e por ordem do próprio Deus. Não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com Satanás, não tem nada a ver com os demônios aqui. É o próprio Deus que fecha os céus e faz com que a terra não produza, seja infrutífera. Tudo por causa da falta de discernimento profético, entendimento profético. Mas a raiz está onde? Eu chamo a sua atenção aqui. A raiz estava na distração. Eles olharam para aquelas madeiras e pegaram as madeiras que era para a casa de Deus, no versículo 8, e fizeram no versículo 4 casas forradas com essas madeiras caras. Eles fizeram assim, mais ou menos assim, como nós vimos no primeiro vídeo. Nós temos que olhar para Jesus, nós temos que olhar para o reino, nós temos que olhar para o coração de Deus e num piscar de olhos nós fazemos assim. E aí nós já ficamos distraídos, perdemos o foco e passamos a fazer a nossa vontade, não mais a de Deus. Bem, então a distração gera essa falta de entendimento profético, céus fechados, terra infrutífera, por ordem do próprio Senhor. Não é o diabo. Ageu 1, 10 e 11. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz. Agora, Deus diz assim, eu fiz. Deus não está ocultando nada, Ele está dizendo, sou eu que faço isso, porque vocês estão distraídos, desfocados, desalinhados com os meus propósitos. Que coisa, irmãos! E eu finalizo esse vídeo com a seguinte frase, que talvez seja a tônica dessa segunda parte dessa série. Abre aspas. O reino de Deus é prejudicado quando vivemos uma vida de distração. Fecho aspas. O reino de Deus é prejudicado quando decidimos viver uma vida de distração. Muito cuidado, irmãos. Temos que ter muito cuidado nesse tempo, para que nada nos distraia. Nem coisas boas, nem coisas más, nem alegrias, nem tristezas, nem a abundância, nem a escassez. Nada pode nos distrair nesse tempo. Porque se nós formos distraídos, cairmos nessa armadilha deste momento, do tempo que nós estamos vivendo, irmãos, como nós temos visto pessoas que um dia andaram conosco. Eu tenho muitos exemplos, irmãos, que eu vejo nas redes sociais. Muitos irmãos e irmãs que lutaram, batalharam a causa do reino de Deus lado a lado comigo. E hoje eu vejo eles nas redes sociais, em baladas, com copos de bebida na mão,
se divertindo porque num belo dia eles olharam para o lado e desviaram o foco do reino de Deus. O reino de Deus é extremamente prejudicado por causa dessas pequenas distrações. Como diz Eclesiastes, no capítulo 10 e no versículo 1, vamos ler esse texto para finalizar. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Uma pequena mosca pode colocar em jogo, estragar todo o bom perfume de Cristo na sua vida ou na minha vida. Que Deus abençoe você com essa palavra. Deixe o seu comentário. Eu peço a você, deixe o seu comentário. Deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo, a terceira e última parte dessa série, o perigo das distrações. Que o Senhor te abençoe. Acesse aí, acione as redes sociais e vem conosco para que possamos pregar esse evangelho do reino dos céus, do reino de Deus, e muitas vidas sejam abençoadas. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.